para mais uma noite de trabalho, reunião virtual da Sala Chico Xavier de Estudos e Estudos. Que a paz, que a luz, que o amor esteja com todos nós. Fazer a leitura do livro Agenda Cristã, pelo Espírito André Luiz, Francisco Cândido Xavier. Capítulo 44. Ande acima. Ante o bloco de pedra bruta, não se prenda à ideia do peso. Lembre-se da estátua primorosa que poderá sair dele. Contemplando as dificuldades da sementeira, não se detenha no receio à enxurrada e aos vermes daninhos. Recorde o pão que lhe fartará o celeiro. À frente da tempestade, não se perca em lamentações. Medite nos benefícios que advirão de sua passagem. À face do trabalho árduo, não tema o suor que correrá copiosamente. Centralize a expectativa nas boas obras que surgirão. Não se fixe no calor da forja, espere as utilidades que ele fornecerá à sua vida. Não imagine somente os perigos da enfermidade, calcule a alegria e o poder de curar. Se você está governado efetivamente pelo ideal superior, esqueça o amigo que desertou, a mulher que fugiu, o companheiro ingrato e o irmão incompreensível. Todos eles estão aprendendo e passando, como acontece a você mesmo. O que importa é a intensificação da luz, o progresso da verdade e a vitória do bem. Vamos elevar nosso pensamento a Jesus e agradecer por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, embora virtualmente, mas espiritualmente mais juntos do que nunca. Que a equipe de trabalhadores da Sala Chico Xavier, nossos mentores particulares, amigos espirituais, nossos mentores, estejam sempre conosco, nos auxiliando, nos amparando e nós seguindo, obedecendo, acatando as suas vibrações, as suas intuições, que possamos utilizar dia a dia essa luz, essa paz, que eles estão sempre vibrando, emanando em nossa direção, que possamos ser melhores a cada dia, ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, amparar nossos irmãos necessitados, nossos próximos, nossos familiares, principalmente nessa época que estão todos em casa, com trabalho de home office, ou muitos irmãos que estão sem emprego. Que a espiritualidade amiga ampare a todos eles, nossos irmãos que perderam as suas casas, suas residências, que estão desempregados, não têm como pagar o aluguel, que sejam amparados, que eles tenham discernimento, que eles tenham a resignação. É difícil para quem está passando, mas que Deus possa dar esse conforto, muita luz, muita harmonia, muita vibração de paz, de saúde para todos os hospitais, nossos irmãos que estão na rua, muita luz, muita paz para nossos familiares, muita energia. Fortaleça a nossa Sala Chico Xavier de Estudos Espíritas, nossos irmãos desencarnados que lá estão em busca de auxílio. O hospital lá permanece, o hospital nunca pode fechar, que ele esteja cada vez mais iluminado e amparado, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado, Jesus. Graças a Deus. Agora vamos chamar aqui a nossa expositora da noite, nossa irmã Marcele, com o tema livre. Os instrumentos da perfeição, que é um dos capítulos do livro Jesus no Lar, a nossa mais conhecida como Mãe de João, tá bom? E no final, a nossa prece de encerramento com o nosso irmão Manel. Então temos uma belíssima exposição, muita luz, muita paz para todos. Graças a Deus que assim seja. Boa noite. Estamos reunidos aqui mais esta noite de segunda-feira para a nossa reunião pública virtual, torcendo para que, quanto antes, se encontre uma solução para essa pandemia, para que todos nós possamos estar desfrutando da companhia um do outro de forma presencial o quanto antes. Enquanto isso, nós estamos mantendo a nossa sintonia, a nossa vibração, a nossa presença através daquelas ferramentas que a modernidade nos trouxe. Temos sorte, de termos a tecnologia hoje, que é uma ferramenta que nos aproxima, ajuda a encurtar distâncias, minimiza um pouquinho a saudade e permite que nós estejamos neste momento
aqui conversando sobre o tema do Livro dos Espíritos, dos ensinamentos de Jesus. Nesta noite vamos trabalhar com um tema que foi inspirado num capítulo do livro Jesus no Lar, psicografia de Chico Xavier, pelo espírito de Neio Lúcio, chamado Instrumento da Perfeição. Já conversamos em algumas outras ocasiões sobre temas um pouco semelhantes, mas particularmente nesse momento de isolamento social, onde nosso contato com as pessoas da nossa família estão muito mais próximos e assim alguns problemas que porventura hajam no seio da nossa família se tornam mais evidentes e talvez estejam um pouco mais difíceis de lidar, eu me inspirei para que pudéssemos entender melhor o motivo de existir esse contato com essa família. E no estudo desse capítulo do livro Jesus no Lar, dessa parábola, me veio essa inspiração para que possamos tentar compreender um pouquinho melhor a necessidade de compreendermos a situação da nossa família, principalmente nesse momento, além das relações mais externas, né, da nossa relação com a sociedade, compreender a relação com os membros da nossa família, as pessoas que nós estamos ligados imediatamente nessa encarnação pelos laços sanguíneos, e assim a gente vai trabalhar nesta noite. Bem, então vamos fazer agora um resumo, falar brevemente sobre o que diz esse capítulo, Instrumentos da Perfeição. Esse capítulo conta a história de Simão Pedro. Chegou um dia entre os discípulos de Jesus, Jesus já havia acabado de fazer a sua explanação, e Simão Pedro chega um pouco mais agitado, né? Ele está fora da sua normalidade, e Jesus pergunta por que ele se encontra dessa maneira. E ele responde que ele foi muito insultado pelo seu tio, ele foi ameaçado de violência física pelo seu primo, e enfim, ele foi extremamente injustiçado pelos membros da sua família. Nesse momento ele está falando sobre os tios e os primos, nem necessariamente sobre os irmãos, pais ou pessoas imediatamente mais próximas. Então eu estava falando sobre essas injustiças que ele recebeu. E Jesus pergunta: como você procedeu? O que você fez? Senhora, Simão Pedro responde: ora, eu respondi à altura, não deixei por menos. Eu respondi expondo os defeitos de cada um deles, para que assim todos pudessem saber o quanto eu estava sendo injustiçado. E quando Simão Pedro terminou de fazer sua explanação, deixando muito evidente que ele não se arrependia de ter exposto toda a hipocrisia, o que ele chamou de hipocrisia do seu tio e do seu primo, Jesus pergunta com aquela paciência, aquela sabedoria própria de Jesus: Simão, o que o carpinteiro faz para construir a sua casa? Depois de refletir um pouco, Simão responde: trabalha. E Jesus pergunta: trabalha com o quê? E responde: usando ferramentas. E Simão responde que é através do uso de ferramentas. Na continuidade, Jesus continua inspirado, afirmando que a família é uma ferramenta na nossa vida. Eu vou ler na íntegra esse trecho, porque eu acho ele fundamental para que a gente possa contribuir e continuar a nossa análise daqui para frente. Jesus responde a Simão de uma forma breve: as pessoas com as quais nascemos e vivemos na Terra são os primeiros e mais importantes instrumentos que recebemos do Pai para a edificação do reino do céu em nós mesmos. Quando falhamos no aproveitamento deles, que constituem elementos de nossa melhoria, é quase impossível triunfar com os recursos alheios, porque o Pai nos concede os problemas da vida de acordo com a capacidade de solução. A ave é obrigada a fazer o ninho, mas não se lhe reclama outro serviço. A ovelha dará lã ao pastor. No entanto, ninguém lhe exige o agasalho pronto.
Ao homem foram concedidas outras tarefas, quais sejam as do amor, a da humildade, na ação inteligente e constante para o bem comum, a fim de que a paz e a felicidade não sejam mitos na terra. Os parentes próximos, na maioria das vezes, são o martelo ou o serrote que podemos utilizar a benefício da construção do templo vivo e sublime, por intermédio do qual o céu se manifestará em nossa alma. Em todas as ocasiões, o ignorante representa para nós um campo de benemerência espiritual. O mal é desafio que nos põe a bondade à prova. O ingrato é um meio de exercitarmos o perdão. O doente é uma lição à nossa capacidade de socorrer. Aquele que se conduz em nome do Pai, junto de familiares endurecidos ou indiferentes, prepara-se com rapidez para a glória do serviço à humanidade. Porque se a paciência aprimora a vida, o tempo tudo transforma. Jesus, percebendo o silêncio que está na sua volta, levando todos os seus discípulos, né? Não só os apóstolos, mas todos que estavam ali à sua volta, a reflexão, ele conclui afirmando, se nós não, fazendo essa reflexão, se nós não ajudarmos a quem está perto da gente, imediatamente perto da gente, se nós falharmos nessa missão, como a gente vai dar conta da missão de auxiliar a humanidade? E é sobre essa reflexão que nós vamos trabalhar daqui em diante. Eu destaquei, para nós conversarmos sobre esse tema, 4 pontos fundamentais, que eu considerei fundamentais para nós compreendermos e analisarmos esse capítulo. O primeiro deles é justamente a atitude de Simão Pedro diante das injúrias. Qual foi a atitude dele? O primeiro ímpeto de Simão Pedro foi revidar as injúrias, foi revidar as ofensas, uma necessidade clara de vingança, de se sentir injustiçado. Então, assim, a maneira dele promover a justiça seria reagindo de uma forma ofensiva como aquele que ele sofreu. E a gente, quantas vezes nós não fazemos a mesma coisa? Diante de ofensas de outras pessoas que nós sabemos não serem verdadeiras, quantas vezes nós nos desestabilizamos, nós nos tornamos agressivos, nós cometemos os mesmos erros que as pessoas que nós julgamos cometeram com a gente. Quantas vezes nós fazemos isso? Uma frase que eu tenho aprendido, né, a lidar ultimamente, eu venho repetindo ela assim com muita frequência, é que o mal que nós sofremos é responsabilidade de quem fez, mas a maneira que nós reagimos a esse mal é nossa responsabilidade. Se eu respondo, se eu revido mal com mal, o que me torna melhor do que aquela pessoa? Será que eu estou caminhando para o progresso? Eu não estou dizendo com isso que nós devemos ser passivos, que nós devemos deixar as pessoas nos enganarem, nos humilharem. A gente não está falando sobre passividade, nós estamos falando sobre uma atitude pacífica. São coisas distintas, né? Nós podemos lutar pela justiça, o que é um dever de cada um de nós, de forma adequada. E o que é lutar pela justiça de forma adequada? Lutar pela justiça seguindo sempre os ensinamentos de Cristo, que o amor sempre nos mova, nunca a raiva, nunca a inveja, nunca o desejo de vingança. Nós devemos fugir desses sentimentos que nos levam, nos aproximam à inferioridade moral e buscarmos propriamente as ferramentas de amor para nós construirmos uma relação melhor. Porque esse é o nosso objetivo. Nosso objetivo é construir relações melhores. O que nos leva ao segundo ponto, que é a comparação de Jesus dos familiares com as ferramentas. Jesus compara que os nossos familiares mais próximos, as pessoas que nós estamos mais próximas, são ferramentas tais quais são ferramentas de um carpinteiro. O martelo, o serrote, são ferramentas para o nosso
progresso para que nós possamos viver na terra. Eles nos auxiliam para a edificação do reino dos céus em nós mesmos. A gente não está falando de eu conquistar a reencarnação num mundo mais evoluído. A gente não está falando sobre alcançar mundos superiores. A gente está falando sobre a construção do reino dos céus em nós mesmos através do bom uso das ferramentas que nos são dadas. Isso quer dizer o seguinte, que às vezes aquele parente que a gente tem um pouco mais de dificuldade, ele é sim uma ferramenta para a edificação do reino dos céus em nós mesmos. Jesus tem uma frase muito bonita que resume esse pensamento, que é a seguinte: os parentes próximos, na maioria das vezes, são um martelo ou serrote que podemos utilizar a benefício da construção do tempo vivo e sublime, por intermédio do qual o céu se manifesta em nossa alma. Essa ideia ela é reforçada pela questão 774 do Livro dos Espíritos, quando no Livro dos Espíritos eles perguntam o seguinte, o Kardec pergunta o seguinte: há pessoas que de fato dê os animais ao cabo de certo tempo abandonarem suas crias, deduzem não serem os laços de família entre os homens mais do que resultado dos costumes sociais e não um efeito de uma lei da natureza. O que devemos pensar a respeito? Ele está perguntando o seguinte: olha, já que existem entre alguns animais o hábito de abandonar as suas crias, depois de um certo tempo eles abandonarem suas crias, o nosso hábito de manter esse laço familiar, será que não é não é uma questão cultural, não é uma questão de costume social em vez de ser uma lei da natureza? E os espíritos respondem a Kardec. Parte da questão, na resposta eles falam o seguinte: os laços sociais são necessários ao progresso e os de família mais apertados tornam os primeiros. Eis porque os segundos constituem uma lei da natureza. Quis Deus que por essa forma os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Então, a questão do Livro dos Espíritos está ilustrando pra gente que é mais do que uma lei, é muito mais do que uma coisa orgânica. É uma necessidade do homem para que ele possa melhorar. Para que a constituição dos laços familiares é uma necessidade para o progresso, assim como a lei de sociedade. O homem viver em sociedade é uma condição para o seu progresso. E os laços familiares são condições que tornam essa necessidade ainda mais estreita. É o que está respondendo essa questão. Está dizendo o seguinte, que reforçar os laços familiares é a família o grande e o primeiro instrumento para a edificação do reino dos céus em nós mesmos. Edificar o reino dos céus em nós mesmos. Essa é a nossa busca e a tarefa dos nossos familiares. Então, quanto mais dificuldades nós temos com as pessoas que nos cercam, maior é a nossa necessidade de melhoria. É a gente reverter um pouco esse pensamento. Então, se eu estou sendo o tempo inteiro colocado à prova, é porque eu preciso aprender. Eu não partilho dessa ideia de, já que nós temos dificuldades com uma pessoa, e aqui eu vou falar rapidamente sobre os relacionamentos abusivos, a gente não está querendo dizer que você precise passar por um sofrimento físico. Você precise passar pelo sofrimento emocional. Essa dor que te afeta e que pode prejudicar você, ela deve ser combatida. Se você vive dentro de um relacionamento abusivo, você não deve continuar num relacionamento abusivo, porque a gente está aqui dizendo que essa pessoa é uma ferramenta para o seu progresso e você tem que sofrer como se fosse uma penitência aquele mal para você melhorar. Não é por esse aspecto. A gente está dizendo o seguinte, que a maneira que nós reagimos a essas pessoas, que nós não reajamos como Simão Pedro reagiu em relação ao tio e ao primo dele, revidando aquele sentimento ruim.
a nossa tarefa é não revidar o sentimento ruim. Edificar o reino dos céus em nós mesmos é nós podermos incorporar os ensinamentos de Cristo, a transformar esses sentimentos em ação. É eu dizer assim, eu não preciso viver ao lado de uma pessoa que me adoece, mas eu te perdoo. E esse perdão ser honesto. Isso nós estamos edificando, nós estamos dando exemplo. Nós não estaremos nos desestabilizando, nós não estaremos nos desarmonizando, nós estaremos trabalhando para o nosso progresso e para o progresso daquela pessoa que está perto da gente. Então, não é você se martirizar, porque a gente tem que pensar que a lei de conservação é uma lei fundamental, também está no Livro dos Espíritos. Então, eu devo me conservar, porque eu sei que uma grande ferramenta, a primeira delas, que foi me dada para ferramenta de progresso, é a minha reencarnação. Então, eu tenho que zelar por ela. Então, vamos pensar assim, vou zelar por esta minha encarnação, para que eu tire o melhor proveito dela. De qual maneira que eu consigo tirar o melhor proveito dessa minha encarnação? É eu me conservando da melhor maneira possível, não me colocando em situações de risco, mas também não permitindo que o outro me faça mal. Porque eu devo entender que edificar o reino dos céus em mim mesmo é construir a relação de amor fraternal, é trabalhar o perdão, é trabalhar a benevolência e a indulgência. Então, assim, nós trabalharmos esse grupo de sentimentos para que nós possamos utilizar muito bem essas ferramentas que estão disponíveis para nós através do seio familiar. Nesse sentido, a gente se dirige já ao terceiro e penúltimo tópico desses que a gente elencou como pontos para trabalharmos essa noite, que é a questão da boa condução dos familiares endurecidos e indiferentes serem uma preparação do indivíduo para o trabalho no caminho do bem da humanidade. Então, a gente compreender que edificar o reino dos céus em nós mesmos é uma preparação para a construção do caminho do bem e para toda a humanidade. Reforçando a ideia que nós conversamos anteriormente. Então, se torna uma corrente do bem, né? A transformação que eu promovo em mim surtirá efeitos que serão percebidos pelas outras pessoas e que nós estaremos auxiliando no progresso da humanidade. Então, a cada dificuldade que nós encontrarmos em nossa frente, que nós compreendamos que elas podem ser ferramentas, que elas são ferramentas para nós melhorarmos e que saibamos usar a inteligência, a usar o nosso senso crítico, a usar os ensinamentos de Cristo como orientação para compreender tudo isso. Por isso que aquela oração da serenidade é muito importante, né? Que a gente tenha sabedoria para compreender as diferenças, que a gente possa agir com sabedoria o tempo inteiro para que nós possamos compreender as diferenças e os caminhos que nós temos a seguir, principalmente nos nossos momentos de dúvida. Por fim, o quarto tópico é a questão da paciência e do tempo. Jesus nos coloca que a paciência aprimora a vida e o tempo tudo transforma. Ele está dizendo o seguinte, que essa mudança não é fácil. A mudança é um processo que vai exigir paciência, porque as provas, as ferramentas, elas vão estar disponíveis para a gente durante um bom tempo. E é necessário que nós tenhamos paciência para que nós possamos lidar com essas questões, que nós possamos lapidar as nossas dificuldades e transformar em virtudes. Eu acho que esse é um dos desafios que esse capítulo de Jesus no Lar, ele nos coloca, que essa questão de lapidar as dificuldades para que nós possamos transformá-las em virtudes. Então, assim, que cada dificuldade seja transformada em virtude e o tempo vai ajudar tudo a se transformar. Para encerrar, para ilustrar um pouquinho mais o que nós conversamos agora, do livro Desperte e Seja Feliz, de Joana de Ângeles, uma psicografia de Divaldo Pereira Franco,
o capítulo 4, chamado As Incompreensões, o quanto que é necessário nós compreendermos, né? E o quanto que as incompreensões podem ser utilizadas como as ferramentas que Jesus nos orientou nessa conversa com Simão Pedro. Então, de acordo com Joana de Ângeles, perdoa os teus perseguidores. Eles já são infelizes em razão do que cultivam no íntimo e do que realmente são. Prossegue em confiança, sem te deteres para examinar as incompreensões do caminho. Os apedrejadores adotam a tarefa de somente te agredir. Sê tu quem avança, compreendendo. Todo mal que te façam não te fará mal. Pelo contrário, te promoverá a estágio superior se souberes enfrentar a situação. O teu exemplo de humildade ser-lhes-á o chamado à renovação, à paz. Não te detenhas, nem te entristeças diante das incompreensões. Nunca agradarás aos exigentes, aos irresponsáveis, aos ignorantes. Agrada então a tua consciência do bem e prossegue com alegria íntima pelo roteiro que elegeste e não olhe para trás. Graças a Deus. Vamos aproveitar essa mensagem belíssima que Joana de Ângeles nos deixa nesse capítulo e vamos agradecer por esta noite, né, e fazer a nossa prece final, fechando os nossos olhos e somente agradecendo, Senhor. Agradecendo a cada uma das ferramentas que nos foi dada para que nós possamos edificar o reino dos céus dentro de nós mesmos, que nós possamos colaborar com a humanidade, com os nossos familiares, que nós tenhamos sabedoria e discernimento, Senhor, para compreendermos as dificuldades do outro e assim transformá-las em ferramentas de nosso auxílio. Que aquele nosso irmão, nossa irmã, aquele nosso companheiro de jornada que se torna um desafio em nosso dia, seja amanhã ou quanto antes, nossa inspiração para o bem. Que o caminho do bem sempre nos inspire, nos ampare e nos console. Graças a Deus.